Boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos levar os nossos pensamentos a Deus e que Ele nos abençoe. Vamos pedir a Ele e agradecer primeiramente por Ele ter trazido nós aqui. E hoje vamos continuar o estudo de Jeremias, capítulo 18, a partir do versículo 20. Nós já estudamos para trás, do 1 até o 20. E vamos pedir a Deus, por sabedoria, que Ele nos abençoe nisso, como tem nos abençoado. E os hinos que vamos cantar. E pedimos em favor dos que não puderam vir, que não estão vindo, por algum motivo. Pedimos para as igrejas também, inclusive lá na igreja memorial, lá que estão, acho que é hoje, estão no encontro de jovens lá. E mandaram convidar aqui, o Hélio escreveu, o irmão Hélio, jovem. Eu nem não anunciei a igreja, porque fui no grupo lá, mas ele mandou a primeira, não sei se eu pus ou não, depois ele mandou o endereço. E também pedi para a nossa saúde da minha e dos meus olhos, que não venha a ser nada, que possa dar certo fazer os exames das minhas vistas. Pedir em favor de uma família, dos nossos filhos, dos nossos irmãos na carne, todos os nossos parentes, parentes das nossas esposas. Isso, oremos. Bendito Deus e Pai, agradecemos, Senhor, por mais este momento, este dia que nos deste, este tempo agora, para que nesse local, para render culto a Ti, de oração a Ti, e para também estudar um pouco da Tua Palavra. Pedimos sabedoria de Ti, me ajude a transmitir a Tua Palavra, me dê sabedoria para ir além do que foi preparado. Pedimos em favor dos hinos e os que estão chegando também. Em nome de Jesus que pedimos e agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém? Amém. Vamos começar com o hino 372. Salmo estudo. Se vocês quiserem que eu abaixe o tom dele, no meio do tom eu abaixo. Ele é alto. Pode ficar aí. E aqui no meio? Você não fica aqui no meio? Você não fica? Fica no jeito. Não pode ficar aqui, não. Tá bom. Fica assim, aí no meio. Então é instrumentado, aí você ouvindo atento e sabe agora. Glória a Deus e ao
125. Eu abaixei meio tom, né? Foi isso.
4h30 à noite. Irmãos, mas isso aqui não tem nada, isso aqui é hábito que pega, né? Jeremias capítulo 18, versículo 20, a partir do versículo 20. Nós paramos, foi sábado 14 do 6, 26. Fomos até no versículo 19. A gente olhando o versículo 20 aqui, naquele tempo aconteceu, e acontecia, aconteceu e acontece hoje. Como Jeremias fazendo o bem para as pessoas, porque ele estava alertando o povo da época, daquele tempo, o povo de Deus e o povo também os outros, principalmente o próprio povo de Deus, nação de Deus, Israel, Judá, etc.,
fazendo bem, alertando que se não mudasse de vida, largasse mão da idolatria, deixa, que senão ia piorar a situação para eles. E eles, em troca, eles queriam matar Jeremias, queria tirar a vida de Jeremias de todo jeito, que até que conta que ele foi jogado numa cisterna, não fala fundura, só fala que de lama é um poço, né? Que juntava certo água da chuva e tal, e estava vazia, só de lamas, que tinha uns 2,5 metros, fala na Bíblia explicada, 2,5 metros de lama, de lodo, assim. E hoje não é diferente. A gente às vezes faz bem, o cristão faz bem para a pessoa, para outro, e outro paga com o mal, como eles fizeram com Jeremias. Hoje não vou falar quem que é o nome, conversei com 2 pessoas, mas foi um que mexeu. Falei bem do Evangelho para ele começou a me elogiar muito, que conheceu no passado, como que eu era, trabalhador, etc, etc. Aí hoje eu sou diferente, aí eu falei para ele, convidei para vir na igreja e falei que uma hora ele vem. Aí, falando sério, eu falei, posso te fazer uma pergunta? Eu vou te fazer uma pergunta. Eu falei, eu não gosto de pergunta, mas eu vou fazer. Eu falei, para ir para o inferno, porque eu falei assim, naquele tempo, falei para ele, se eu morresse naquele tempo, eu estaria perdido, eu estava no inferno. Eu falei, não fala isso, você é um pastor, você era bom, você nunca fumou, você nunca bebeu, só trabalhava. Eu falei, se eu morresse naquele tempo, eu estava perdido, eu ia para o inferno. Ele falou, não fala isso, você é um pastor, você pecou. Eu falei, não. Eu falei, vou te fazer uma pergunta. O que o homem precisa fazer a pessoa para ir para o inferno? Ele começou assim. Eu falei, não precisa fazer nada. Basta ele nascer e viver a vida dele, e onde ele morrer, ele vai para o inferno. Mas para ir para os céus, eu falei, tem que fazer algo. O que Jesus disse para Nicodemos? Necessário é vos nascer de novo. Aquele que não nascer, aquele que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. Tem que passar por um novo nascimento, aceitando Jesus. Aí falei outras coisas para ele também, que eu não me lembro agora, né? Foi um assunto meio longo. E depois ele saía, tudo. Mas aí eu falei, vou te reforçar. Olha, faz isso enquanto está vivo. Eu falei, tudo fala que está na igreja. Está na igreja, mas precisa estar na igreja ter Cristo. E o que estava do lado de mim, ele falou, tem o nome da igreja que ele é. Eu falei, está na igreja, é bom estar na igreja, mas é bom ter a salvação, ter Cristo. Se não tiver Cristo, está perdido. Bom, então Jeremias aqui, olhe bem aqui, versículo 20. Porventura, pagar-se-á, ele falando para as pessoas, deixou escrito, Espírito Santo. Porventura, pagar-se-á mal por bem? Pois cavaram uma cova para minha alma. Lembra-te de que eu compareci à tua presença para falar a favor deles e para desviar deles a tua indignação. Ele conversando com Deus, eu compareci à tua presença para falar do favor deles, para falar a favor deles. Então, Jeremias falando que estava intercedendo a Deus em oração, pedindo a Deus em favor deles, que não levasse em conta aquele pecado deles. Então, ele falou, e para desviar deles a tua indignação, e estava se pondo no lugar. Nós às vezes oramos a Deus, perdoa eles,
desvia a tua indignação. Já devemos orar assim, pedir até para favor dos irmãos. O bem do qual ele se referia, que refere Jeremias, era a palavra de Deus que ele estava falando para eles, que foi dada para eles, a palavra de Deus, que Jeremias, o profeta. E assim nós hoje, então nós devemos levar a palavra de Deus. Ela parece de surpresa. Depois que eu saí dele, que eu lembrei, eu podia ter contado a história de Cornélio, porque ele falou também que o defeito que tem e aquele que não tem, que eu acho que é o pior ele não tem. Os irmãos, olha bem, todo não existe, porque se eu lembrar de Cornélio era um homem religioso, lá do livro de Atos, capítulo 10. Mas continuando aqui, o que Jeremias estava fazendo de mal para eles entenderam o mal, era a palavra de Deus. O profeta preocupado com a vida deles, que Deus tocasse no coração deles de uma maneira, pedindo força a Deus para ele falar, que para eles mudaram de vida, o curso de vida deles. E em troca disso, eles queriam matar Jeremias, tirar a vida de Jeremias, com ódio. Um ímpio mesmo, aquela pessoa que não... Tem pessoas, irmão, que se pudesse pegar um crente e esmagar, ele esmagava. Tem ódio dos crentes. E nós cristãos, como povo de Deus, é preciso ter muito cuidado com isso, não odiar de forma nenhuma. Se fica um pouco com sentimento, mas deixa que aquilo passa, não deixa pôr o sol a sua ira. Então, em troca, queriam pagar o bem com o mal. Queria pagar o Jeremias, em vez de agradecer a ele, pedir que, clama ao seu Deus por nós, agradecer porque estava ensinando. Nós devemos agradecer quando nós estamos ouvindo falar da palavra de Deus, não criticá-lo. Romanos capítulo 12, e 17, 18, 19, diz assim, a ninguém, Paulo dizendo aos romanos, a ninguém torneis o mal por mal, mas as coisas honestas perante o todo, mas procura as coisas, não escrevi completo aqui, mas que procura fazer as coisas honestas perante todos, se for possível, o 18, enquanto estiver em vós, tenhai paz com todos os homens. Se for possível, às vezes não é possível nós ter paz com todos, porque eles não querem a paz. O 19, não vos vinguei a vós mesmos, amados, não é para vingar, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Então nós não precisamos querer vingar da pessoa. Se a pessoa nos critica, tem que amá-lo. Deixa a vingança, que Deus vai vingar no último dia. Se nós vingarmos, irmão, nós tira da mão de Deus, que o juízo de Deus é correto. O nosso julgamento não é falho, nós somos pecadores. E o 20 fala assim, portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. É o contrário. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Por que fala isso? Se você fazer, ele faz o mal, você faz o bem. Ele te xinga, você não xinga, você não retruca, você fala o bem. Você pode aconselhar ele. E aquilo vai queimar a consciência dele como brasa de fogo sobre a cabeça dele. 21. Não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem. Então é isso, nós não devemos ser vencidos, deixar o mal nos vencer. Quando nós perdemos a paciência, nós fomos vencidos pelo mal. E quando não é vencido pelo mal, quem que está por trás disso? Satanás. É o maior inimigo.
Por Jeremias interceder por eles em oração a Deus em favor deles, é o que fez eles irar com o profeta Jeremias. Ficaram irados porque Jeremias estava preocupado, procurando fazer o bem para eles, preocupado com o estilo de vida deles, com a crença deles. Assim é nós que ficamos preocupados. Quando você conversa com uma pessoa e dá certo isso aí no assunto, a gente vê, você fica preocupado. Devemos falar-nos. Nós somos a pessoa, Deus deu a capacidade para qualquer um. Deus deu inteligência para nós saber as histórias, para nós saber contar as coisas, sabe contar assunto de política, sabe contar coisa de futebol, etc. E tem a palavra de Deus também, que é o acima, que nós devemos procurar aprender bem para falar para os outros. Porque eles tinham a intenção, a intenção dele, assassínios. Mesmo assim, o profeta não pagou com o mal, mas teve misericórdia deles. Ao 21. Portanto, entrega seus filhos à fome, quer dizer, para a fome, entrega-os ao poder da espada, e sejam suas mulheres roubadas dos filhos e fiquem viúvas. E seus maridos sejam feridos de morte, e os seus jovens sejam feridos à espada na peleja. É isso que vai acontecer. Jeremias falou assim: se vocês não estão acreditando, se vocês não mudarem de situação, vai ter um prejuízo muito grande, vai ter sofrimento. Vocês vão entregar os seus filhos à fome, para a fome. Vão matar, vão comer os seus filhos. Vão ter o poder da espada. Vocês, espada que vem divina, de Deus. E as suas mulheres serão roubadas. Sejam suas mulheres roubadas dos filhos. E fiquem viúvas. Olha, fica viúvas. E os seus maridos sejam feridos de morte. Então, a ação desta oração de Jeremias, a ação quer dizer, com o efeito, que ele estava trabalhando, ele estava lutando. A oração dele, permitida pelo Senhor, é que Judá e Jerusalém desenharam tal e tal. Ele estava escrevendo tudo para eles, fazendo como se fosse um desenho para eles. O que ia acontecer com eles nesse versículo? Então, mas só que eles desprezavam o profeta e os demais. E Jesus, depois veio Jesus, desprezaram Jesus, mataram, cerraram. Jeremias foi cerrado por meio. Vocês imaginam só como quis passar? E agora, depois veio o Senhor Jesus Cristo, tiraram a vida dele. Irmãos, se o homem quiser o mal, ele vai encontrar o mal como consequência. Se o homem tiver mal intencionado, se ele quer fazer o mal, ele vai encontrar as consequências, que é pior ainda. Eles tinham rejeitado a pregação de Jeremias, rejeitando o profeta, e não creram na profecia de Jeremias. E Jeremias falando as palavras para eles, profecia que ia acontecer. Ao 22, ainda aqui, porém, não havia nada mais que tenha sido deixado, a não ser fome, sangue e morte. Final das coisas, resultado da história, não havia nada mais. Se eles arrependessem, salvava tudo isso. 22, ouça-se o clamor de suas casas, quando de repente trouxeres uma tropa sobre eles, porquanto cavaram uma cova para prender-me
e amarraram laços aos meus pés. Pegaram. Então a petição aqui é que eles caíram na mesma cova que cavaram para Jeremias. Jeremias, ouça-se o clamor de suas casas. Olha, quando de repente trouxerem uma tropa sobre eles, porquanto cavaram uma cova para prender-me, amarraram laço aos meus pés. 23. Mas tu, ó Senhor, sabes tudo, o seu conselho contra mim para matar-me. Não perdoes a sua maldade, nem apagues o seu pecado de diante da tua face, mas tropecem diante de ti. Trata-os assim no tempo da tua ira. Então, Jeremias fala, deixa para o futuro. Mas tu, ó Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim para matar-me. Deus está vendo Jeremias. Tudo Jeremias falando com Deus, estão vendo. E Deus vê tudo que os que fazem para nós, os que fizeram, o que despreza nós, o que despreza esse local, essa igreja aqui. Quantos não criticam a igreja? Quantos desfazendo de nós? Criticando que nós somos poucos, nós estamos perdendo tempo, fala que não tem prazer, que não sai, até própria da nossa família talvez. Irmãos, estes indivíduos que odiavam ao profeta, tanto que eles tomaram conselho contra ele para a morte, é isso, eles não desistiram, não estavam satisfeitos rejeitando a mensagem. Queria mais. Queria o quê? Destruir o mensageiro também. Não estava satisfeito com aquilo que Jeremias estava falando. Não entrava na mente deles. Não acreditava. Coração duro, irmãos. Deus não só perdoa pecado que não sejam arrependidos e não confessados. Deus não perdoa pecado que não sejam arrependidos. Se arrepender, não tem pecadinho nem pecadão, Deus perdoa. Tem que perdoar, arrepender e confessar ao Senhor. Aceitar Jesus Cristo como Senhor, como dono, como o Salvador. Ele só perdoa aqueles que lhe vêm em contrição, humildes. Então Deus só perdoa aquele que humilha, que rebaixa, que se sente, que se diminui a si mesmo, que não seja um coração orgulhoso. Isso agrada a Deus. Que humildes, que busca a Deus em sinceridade, por sua misericórdia e graças, irmãos. Para os tais, ele promete nunca os lançar fora. É vida eterna, irmãos. Então, vida eterna, ele nunca lança fora as pessoas que aceitam ele, vida eterna. Agora, vamos dizer ao 19, não sei se continua outro dia, se Deus permitir. Ao 19, versículo 1. Assim diz o Senhor. Olha bem, assim diz o Senhor, vai, falou para Jeremias, novamente, Jeremias, vai, e compra uma botija de oleiro, e leva contigo alguns dos anciãos do povo, e alguns dos anciãos do sacerdote. A botija de oleiro era uma expressão forte no contexto, que é botija. Ela representa um vaso de cerâmica. A botija, uma moringa, vamos dizer assim, uma moringa, nós falávamos, feita de barro, que é usado como uma metáfora que ele está usando aqui, ó, para a soberania de Deus sobre a vida humana e as nações. Então, Jeremias, vai preparado. Você leva uma reserva para você. Você leva uma botija.
você leva uma vasilha, você leva qualquer coisa para falar. E além disso, além da fragilidade humana, porque o homem é frágil, e as consequências da desobediência. A fragilidade vem por causa do homem, da desobediência do homem. O homem é fraco, é frágil, e ainda continua coração duro desobedecendo a palavra de Deus. Aqui começa com uma ordem específica de Deus a Jeremias, ao profeta Jeremias, dizendo: vai. Então é para ir. Se Deus falou para ele, vai, é para ir. Se Deus diz para nós ir, é para nós ir. Se Ele diz para nós vir, é para nós vir. Ele toca nos nossos corações, no coração de vocês, de todo. Hoje é dia de culto. Ele fala: vai que não se arrepende. E aqui então ele falou para Jeremias: vai, pega a tua malicuia e vai trabalhar, vai pregar, vai falar para enfrentar essas feras. Então Deus preparou Jeremias desde antes do nascimento dele. Ele vinha desde o ventre da mãe a esse ato profético. Uma missão de Jeremias, que Jeremias levasse a mensagem ao povo. E nós somos assim, irmãos. Eu nunca esperava. Deus já me preparou desde o ventre. Você já pensou? Quanto tempo nasci, né? Pequeno, nasce, bebê, depois vai, e Deus já sabe o futuro de cada um de nós. Deus já sabe tudo o que vai acontecer. Ele já preparou antes, irmãos, para levar mensagem para o povo. A escolha de uma botija de oleiro e alguns dos anciãos reforça a importância da mensagem. Quando ouvida, é para pregar, e era para ser ouvir e para ser obedecida. Então, e levavam as pessoas junto. Nunca deve sair sozinho. A escolha de Jeremias como profeta demonstra a graça de Deus em enviar o seu povo. Profeta. Hoje não tem profeta, irmãos. Hoje não tem profeta, porque isso, o profeta é a profecia, tem as profecias. Ninguém pode chegar aqui: eu recebi uma profecia aí, eu vou ter um dom de profeta, eu vou falar. Não, hoje não existe mais. Então era para Jeremias oferecendo, Deus oferecendo para eles a oportunidade de se arrepender, através de Jeremias, a mensagem de Jeremias. Deus não manda um anjo. Se você um anjo aí, uma coisa diferente, sobrenatural, para pregar. Não, Deus usa homens, pecador, salvo. Então, que Deus sempre está oferecendo a oportunidade. Ele deu mais essa oportunidade para nós estar aqui hoje. E amanhã, sabemos, você vai ter essa oportunidade? Cada um de nós temos certeza que vamos estar amanhã aqui? Não, Deus sabe. Este versículo lembra a importância da obediência a Deus e da seriedade do pecado. Então, primeiro, o quanto é importante obedecer. Se falou que obedecer, não é a coisa mais importante que existe. Obedecer os pais, os filhos obedecer os pais, obedecer os patrões, obedecer as pessoas, professores. Falou que obedecer é coisa alta, é uma coisa que cabe em qualquer lugar. Agora, desobediente é uma coisa baixa, uma coisa ruim. Então, aí vem a consequência da desobediência, vem o castigo. Então tem que reconhecer as consequências do pecado, que são reais, e pode levar à destruição das nossas vidas, nossa saúde, nossa família, nas nossas casas, quando a gente conhece. Mas o amor de Deus é tão grande que mesmo o homem sendo mau,
que ninguém pode falar que o homem é bom. Deus ama e pede que as pessoas se arrependem e vivam. Vivam o quê? Vida espiritual. Ele pede, está pedindo aqui. Então esse versículo aqui, esse contexto, esse texto, estabelece aqui a relação entre Deus e seu povo, como a de um oleiro e o barro. O oleiro não tem aquele zelo com o barro, ele trabalha no barro para fazer o vaso. Aquele vaso é para ser usado, ou por água, ou qualquer outra coisa é para ser usado. E Deus trabalha em nós também, nós somos como um vaso, que Ele nos molda, Ele trabalha para nós, para Ele nos usar. Está preparado para o uso do Espírito Santo, o uso de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o uso do nosso Deus, para nós evangelizar, para nós servi-lo, para nós cantarmos. O 2, e sai, o 2, ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do sol, e apregou ali as palavras que eu te disser. Se note bem, irmão, Jeremias, Deus falou para o profeta: você vai lá, você vai no vale, e Rinom, prega a palavra que eu disser. Não era o que ele queria, ele não ia falar da ideia dele. Ficou escrito, profeta, Deus falando para ele. É fundamental, meus irmãos, pois aqui prestar bem atenção, pois estabelece aqui um local específico e o propósito da proclamação profética de Jeremias que ele deveria levar, que ele deveria cumprir. Isto, o vale do filho de Rimon. A escolha não é acidental, ou por acaso que aconteceu. O lugar era conhecido por seus horrores, especificamente pelo sacrifício de crianças a Moloque. Vocês pensem bem quantas crianças inocentes, né? Não sabiam por que estava fazendo. Sacrificava o filho, sacrificava as crianças. Você pense bem, irmão. E a ação de Jeremias foi ordenada por Deus, não era por homens. Não tinha igreja na época, não era igreja. Por isso que não tinha o Espírito Santo habitando. O Espírito Santo hoje habita na igreja. A igreja de Cristo para cá. Então serve como um ato profético dramático, simbolizando a destruição inevitável que aquela nação estava aguardando. Vale da matança, fala aqui nesse versículo, é uma profecia direta do juízo divino, uma descrição gráfica. Se pense bem, irmão, se tivesse hoje, fosse hoje, o que nem o Jeremias falar para essa população tudo que ia acontecer, o profeta falava, acontecia, porque se não acontecesse, ele morria, Deus matava ele. Se um profeta falhasse, fosse um falso profeta, ele falava porque era Deus falando para ele. Quando ele falava vai acontecer, acontecia. Então eles tinham medo do profeta, eles tinham medo. Então as consequências da desobediência de Judá. E hoje a consequência da desobediência do povo do mundo hoje, todos. Se não obedecer o chamado de Cristo, vai tudo para o fogo eterno, no inferno. Não tem jeito de falar muito, a verdade é essa. O vale ainda era um lugar associado à apostasia e à profanação. No entanto, a idolatria persistiu até hoje. Aquele tempo, no tempo de Jeremias e nos tempos atuais. E tem a idolatria.
Jeremias, vemos a obediência dele, desse profeta, dele ao chamado de Deus. Então a gente tem que prestar bem atenção nisso aí, né? Estudar essas histórias. Vemos Jeremias preocupado com a população, e Jeremias falando para o povo de hoje também. Não era só para eles, ele estava falando ao vivo para eles, mas está escrito hoje aqui, nós temos em mãos, falando para nós. Só que hoje é tudo diferente. Você vai vivendo como quer, sem aceitar Jesus Cristo. E se tem Jesus Cristo, vive como quer, não obedece a Deus, pode esperar. O castigo vem. Como diz, o castigo não vem a pé, não vem a cavalo. Então, irmãos, para proclamar a mensagem de julgamento que julga, nada fica impune. Ele fala que apregou ali as palavras que eu te disser. Novamente, era uma ordem. Deus que enfatiza a autoridade divina da mensagem de Jeremias. A porta do sol, e apregou ali as palavras que eu te disser. Então demonstra que a importância da palavra de Deus. A palavra de Deus hoje parece que meu povo de Deus, os cristãos, não dá muito valor na palavra de Deus. Deveria dar tanta importância na palavra de Deus, que ela está tão fácil hoje. Os cultos aqui está sendo gravado. Assiste a hora que quiser, tranquilo, em qualquer lugar. Ou está sendo pregado que esse mundo afora. Então, a importância da palavra de Deus como fonte da verdade e da autoridade divina. A autoridade não é nossa, não é minha, nem de Jeremias, mas ele era um responsável, e nós somos responsáveis também. A mensagem de Jeremias vai pregar não é da sua própria mente, mas é revelada por Deus. Eu não estou pregando revelado por Deus. Está certo que o Espírito Santo me usando de eu ir além do que eu preparei. Mas a mensagem está aqui, que já foi pregada. Foi pregada para eles. Deus está me usando, estou transmitindo. Não só para você, como os ouvintes de casa. Então, isto alinha-se com a crença de hoje. Alinha com a crença de hoje. Com as Escrituras Sagradas. Eles têm que estar alinhados com a Escritura Sagrada, não alinhado com a Escritura de homens, com o pensamento nosso, com o pensamento. Vamos ver com as Escrituras. Como a única regra infalível de fé e prática. Então ela é infalível. O que está escrito vai acontecer, aqueles castigos, e vai acontecer agora no final. E além disso, o versículo também destaca a necessidade de arrependimento. E ele não viu arrependimento naquele povo. Chegaram, depois jogaram ele lá na cisterna, venceram, não. Mas Deus tirou ele de lá. Os irmãos, aqui então vemos aqui, ele destaca aqui, oferecendo ajudar, a última chance de ouvir a sua advertência através do profeta Jeremias. Talvez a última chance nossa do povo é agora. Não sabe depois. Não sabe. Mas a recusa em se arrepender levará à destruição. Da alegria, é difícil, é duro, hein? Sofrimento, vem tudo. Ele pode ir para o crente, ele não vai para o inferno, mas ele vai sofrer equivalente ao inferno nesta vida. Que foi avisado. A Bíblia avisa. O Espírito Santo, através da palavra dele, avisa. Hoje seria, aquele tempo, hoje é o inferno. Isso serve como um lembrete para ouvir e obedecer a palavra de Deus, para nós tocar no nosso coração. Ouvir a palavra de Deus e pôr em prática. É para proclamar a verdade, mesmo quando não nos agrada. A Bíblia, uma mensagem dessa que não agrada, mete medo. Este versículo nos desafia a examinar nossas próprias vidas, à luz das Escrituras. Nós temos que examinar as nossas vidas à iluminação das Escrituras Sagradas.
e nos arrepender do mau caminho da desobediência. Porque o cristão, ele tem Cristo, mas às vezes ele anda no mau caminho, desobedecendo ao Senhor. A mensagem está presente aqui no sentido de que Deus, através do Espírito Santo, capacitou Jeremias a falar a palavra do Senhor, e ele nos capacita a falar a palavra, nós hoje falar da palavra dele aos outros. Então, os irmãos, lembraram onde começamos. Fazer o bem, que você está pregando para uma pessoa, está fazendo o bem, você não está fazendo o mal. E as pessoas às vezes deveriam agradecer e aceitar. Seria coisa urgente. Isso é coisa de vida ou morte. Aceita fazer a vontade de Deus. Prega para a pessoa aceitar Jesus. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Que amanhã, às 9 horas, possamos estar aqui estudando o Evangelho de Lucas. Não me lembro, capítulo 2, parece ainda não terminou. Tem muito versículo naquele capítulo. 2:8-7. Sim. E à noite o culto novamente. R$ 287.
Então, irmão Paulo, termina com uma oração. Senhor, queremos agradecer, né, por esta hora aqui na sua casa, por vir hoje, mais uma vez, né, ouvir a sua palavra, pedimos, né, para a sua igreja, por todas as igrejas, para os cultos de amanhã, pela igreja de Bauru lá, né, que eles estão fazendo lá. Agradecemos por tudo que tem feito por nós, especialmente pela salvação de Jesus Cristo, né, por ter nos esclarecido a sua palavra, nossa mente, nosso coração. E agradecemos pela nossa família toda, pelo seu cuidado, pelo pastor de direção, né? Pedimos pela saúde dele, especialmente na vista, né? Amém. De morte, apóstolo Ivano. E livra de qualquer coisa mais grave. Amém. Assim seja. Pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Lembrei do irmão Antônio quando eu falo.